Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gustavo aqui do Integrando Ser. Queria agradecer muito sua presença, primeiramente, nesse vídeo. Se você puder e sentir realmente no coração, deixa seu like, se inscreve no canal. Se te tocou alguma coisa, deixa seu comentário, pergunta sobre esse tema, que é um tema tão importante. Eu diria que esse tema deveria ser mais falado, né? Como um assunto mais essencial. Já é bastante falado, né, por pessoas que estão sensíveis para esse assunto do sofrimento humano, mas tem que ser mais e mais falado, né, até que em algum momento se resolva. Porque é muito importante a gente conhecer a raiz do sofrimento e conhecer possíveis caminhos para trilhar um caminho de libertação do sofrimento, né? Maravilha. Antes disso, se você puder também contribuir financeiramente com o nosso canal para as questões técnicas, os gastos naturais que a gente tem, né, equipamentos, internet, energia, etc. Eu fico muito grato. O Pix fica na descrição. Gratidão, desde já. Então, para falar desse assunto, eu queria dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte seria para falar os tipos de sofrimento que existem, né? Que tipos de sofrimento que a gente pode experimentar na vida. Essa é a primeira parte. A segunda seria a causa do sofrimento. Por que que a gente sofre? Por que que toda pessoa que passa por esse mundo não consegue sair ileso? Todo mundo vai passar por algum tipo de dor física, algum tipo de sofrimento emocional, né? Algum tipo de decepção, de frustração, etc. Por que que parece que é impossível nascer e não sofrer nesse mundo? Sendo que muitas vezes a gente já sente dor logo ao nascer, né? O nascimento já é um evento bastante profundo, bastante intenso para ambas as partes. Então, por que que a natureza desse mundo parece que é tão presente? Parece que é o sofrimento, parece que o sofrimento é tão presente na vida de todos nós. E depois a terceira parte seria o caminho para se libertar disso, né? Como que a gente pode fazer para eventualmente se libertar dessa necessidade de sofrer, né? Primeira coisa é quais os tipos de sofrimento que a gente passa na vida. Qualquer tipo de dor que a gente passa na vida é um sofrimento, em maior ou menor grau. Por exemplo, desde pequeno a gente conhece a experiência de ficar doente, de ficar com febre, de ficar com dor de cabeça, o nariz entupido. Desde muito pequeno, as crianças elas passam, inclusive, isso até faz parte de um processo de ganhar imunidade, de fortalecer a imunidade. Por isso que as crianças ficam doentes com mais frequência, né, na idade antes dos 7 anos, por exemplo, né? E porque elas estão desenvolvendo a imunidade ainda. Então, por exemplo, quem nunca quebrou a perna, o braço, quem nunca se cortou, né? Quem nunca jogando bola na rua, sei lá, pelo menos na minha época eu jogava bola na rua, chutava o chão sem querer, arrancava uns tampão, e aí depois minha mãe tinha que passar mertiolate. Aquilo era um sofrimento terrível, né? E quem nunca passou nenhum tipo de agonia, né? Então, o primeiro sofrimento que a gente pode detectar, que é muito comum na nossa vida, é a dor física. Algum processo de dor física, doença, etc. Beleza. O outro tipo de sofrimento que a gente passa é o emocional. Então, alguma decepção amorosa, né? Uma pessoa que a gente gosta, que não quer ficar com a gente, ou um parente que morre, uma pessoa querida que às vezes morre, né? Inevitavelmente isso vai acontecer com todos nós. O sofrimento causado pela perda, o sofrimento causado, por exemplo, por um objetivo não alcançado, né? A frustração. Às vezes, sei lá, a pessoa queria passar no vestibular, ela estudou, se preparou o ano inteiro, fez cursinho para passar no vestibular, e às vezes ela não consegue, né? Isso causa sofrimento, né? Tô dando exemplos aqui, tem vários exemplos, né? Alguma expectativa que você tinha a respeito de uma pessoa que não foi atendida, uma perda de um emprego repentina, né?
uma mudança brusca de uma situação de vida, né? A gente pode pensar nesse tipo de sofrimento também, né? Mas por trás de todos esses sofrimentos, a gente vai entender mais pra frente nesse vídeo que tem um sofrimento básico, comum a todos, né? Que é a causa dos outros sofrimentos. Mas a gente não chegamos nesse ponto ainda. Vamos continuar falando um pouco mais sobre os tipos de sofrimento. Tem um sofrimento de uma nação, né? De uma nação inteira em guerra, né? Que vive uma insegurança alimentar, vive uma situação, por exemplo, tem países na África que vivem em constante conflito, né? Tribos, aldeias, pessoas que vivem numa intensa miséria, pessoas que vivem uma situação de subnutrição, né? Sofrimentos causados por pessoas gananciosas que causam sofrimento numa população, por exemplo, desviando recursos, criando terror, né? Criando ditadura, né, o sofrimento causado por governos ditadores. Então a gente está cheio de casos na história de pessoas que sofrem, todos nós, e pessoas que causam sofrimento. Então, a gente vai entender o que leva o ser humano a causar sofrimento e sofrer. Porque a gente também causa sofrimento, muitas vezes, até sem perceber, por ignorância, né? Mas muitas vezes tem pessoas que causam deliberadamente, pessoas que não têm uma empatia, que não se colocam no lugar do outro, estão muito incrustadas. Por exemplo, uma pessoa que rouba, né? Uma pessoa que ela não se coloca no lugar da outra, ela não pensa, não, eu gostaria que fizesse isso comigo, então eu não vou fazer também. Tem gente que não pensa isso, tem gente que está tão preso no próprio umbigo, no próprio ego, que não está nem aí, né? Você vê vários políticos aí, pessoas que estão no poder, que não estão nem aí com o sofrimento da massa, né? Se beneficiam, entre aspas, que ninguém se beneficia do sofrimento, mas acham que se beneficiam do sofrimento, né? Acham que são espertos, acham que não tem uma lei maior que vai derrubar eles depois e fazer eles sofrerem tudo que estão causando, né? É muito importante que isso seja compreendido, né? A lei da vida, não que tem uma pessoa castigando ninguém lá em cima, é uma lei do psiquismo energético da vida, né? O que eu faço pro outro retorna para mim. Não tem como fugir disso. Isso é o que te traz aqui na Terra, inclusive, né? Resgatar certas atitudes. Maravilha. Então, a primeira coisa é entender que o sofrimento, ele tem uma origem, o sofrimento ele é uma ferramenta divina a serviço do despertar. Não sei se você já ouviu isso dessa maneira, mas o sofrimento ele está a serviço do despertar. O sofrimento serve para a gente entender que a gente está no caminho errado, né? A gente está no caminho fora do nosso Dharma, né? Usando a linguagem do yoga, que é o que eu me identifico, que eu tenho mais contato. Do budismo também. No budismo também usa essa palavra Dharma, né? Então o sofrimento, de alguma forma, ele está a serviço, ele serve para nos despertar, ele serve para nos acordar, para mexer certas forças dentro de nós, para causar algum tipo de movimento, né? Em direção ao nosso processo evolutivo consciencial, né? Então, beleza. A gente tem o sofrimento físico e emocional. Segunda parte, qual que seria a causa do sofrimento, né? Siddhartha Gautama, que foi o Buda, né? Buda é um título, não é necessariamente um nome de uma pessoa, né? Na história tiveram várias pessoas que foram consideradas Budas. A palavra Buda significa o desperto, aquele que atingiu algum nível de discernimento, né? Todo mundo que estuda espiritualidade, de alguma linha, de alguma forma que for, busca esse discernimento, busca esse clareamento da consciência, né? Essa expansão do nosso discernimento, da nossa consciência, da nossa percepção, né? Essa é a virada de chave, a mudança de consciência, de visão, né? Então, Buda proclamou o que são chamadas de 4 nobres verdades. Buda proclamou as 4 nobres verdades que são descritas no budismo.
A primeira é dukkha satya, ou seja, o sofrimento é uma verdade. Eu não sou budista, só entre parênteses, entre aspas aqui, entre parênteses, na verdade. Eu não sou budista, eu estudo várias linhas, tô tentando trazer aqui uma coisa essencial, que não é nova. Né? Nada disso que eu estou falando é novo, você deve ter ouvido isso de várias pessoas, mas enquanto for necessário, isso tem que ser dito. Tem um professor espiritual que eu gosto bastante, que é o Rupert Spira, que é um professor da linha do Advaita, Vedanta, por exemplo. Ele diz que a verdade tem que ser recontada todos os dias, todos os momentos, inúmeras vezes, até que ela seja assimilada pelos seres, por mais e mais seres. Né? Para mim mesmo, inclusive, eu estou fazendo isso aqui para mim mesmo também. Né? Então, beleza, do Kassate, a verdade do sofrimento. É impossível passar pela terra e por essa terra e não sofrer nada. Né? Até pessoas que foram consideradas grandes sábios passaram pela experiência do sofrimento. Então, uma hora ou outra, todo mundo vai sofrer na vida. Algum tipo de desilusão, algum tipo de dor física. A segunda nobre verdade, Buda explica a causa do sofrimento, que é a avidya, uma palavra chamada avidya, né? A-V-I-D-Y-A, que significa ignorância. E essa ignorância descrita pelo budismo não é necessariamente uma ignorância de não saber ler, não é necessariamente uma ignorância intelectual, seria uma ignorância espiritual. Então, é a ignorância de não sabermos quem somos em essência, de não sabermos, eu não diria nem quem somos, mas o que somos, de estarmos aparentemente ofuscados da nossa realidade divina transcendental. Então a consciência, ela se reveste, como eu falei nos vídeos passados, ela se esquece de quem ela é para experimentar os planos mais densos. E então, quando a gente se esquece da nossa natureza divina, infinita, ilimitada, a gente vai se identificar com a forma. Então, com o corpo. A gente acredita que a gente é esse corpo. Isso é uma das causas do sofrimento. Eu atribuí minha existência total à existência desse corpo físico. Eu não me ver como uma consciência que é transcendente além desse corpo, desse plano. Né? Eu não saber que eu sou um habitante temporário desse planeta. Né? Eu me identificar totalmente com essa vida que eu vivo, o meu nome no RG, né? Esse corpo, meus desejos. Eu me identificar exclusivamente com isso é o que causa muito sofrimento, intensifica o sofrimento, porque é ilusório, né? Toda ilusão em algum momento tem que ser desiludida, né? A vida vai dar um jeito de tirar nossas ilusões, né? Isso é uma compaixão da existência, né? Porque tudo que a gente vive nesse mundo é transitório, é temporário. Nossos pais vão morrer, as pessoas queridas vão morrer, a gente vai morrer, a gente vai envelhecer, né? Por mais que se cuide, a gente vai passar por algum tipo de enfermidade. Essa semana aí eu fiquei doente, eu fiquei 3 dias de cama, né? Fazia anos que não acontecia isso comigo. Devia estar com o organismo meio vulnerável, entrou um frio no meu corpo, um perverso, que a gente chama na medicina chinesa, e peguei uma gripe, fiquei impossibilitado de trabalhar, de dar aula. Meu trabalho exige muito do meu corpo físico, né? Que eu dou aula de Hatha Yoga. Então, experimentei sofrimento, experimentei dor, experimentei a sensação da limitação de não poder sair. Né? Então, isso é um sofrimento. Então, essa ignorância da nossa verdadeira natureza é o que gera todos os problemas que a gente tem, a ganância, o egocentrismo, né? Faz com que as pessoas causem sofrimento, né? Isso que faz com que as pessoas causem sofrimento, necessariamente vai ter que voltar para elas. Então você vê pessoas que aparentemente estão no poder, que não é um poder verdadeiro, um poder político, não significa que a pessoa tem um poder real, interno, né? Mas, enfim, a pessoa que usa poderes políticos, por exemplo, para fazer o mal, para desviar de verba pública, verba que deveria ir para o tratamento de pessoas da população, né? De pessoas que estão doentes, que deveria ir para a saúde, para a educação das pessoas, acaba desviando, né, para o bel prazer, para satisfazer a própria ganância. Essas pessoas, elas vão ter o retorno, né?
E aí entra o estudo desse plano, a gente está aqui, uma das razões é resgatar nossos karmas, para que a gente possa equilibrar, equalizar certas energias para poder evoluir, né? Em consciência, para poder parar de sofrer, né? E então existe um sofrimento existencial, existe um sofrimento mais profundo que a gente acaba projetando em outras situações, né? Mas, por exemplo, no fundo, o que eu busco numa substância, numa sensação, ou até no apego a uma outra pessoa, né? Aquele tipo de sofrimento, já viu? Ah, aquela pessoa me deixou, não consigo viver sem, vou me matar, vou. Eu atendo, eu faço, não fazendo chacota, pelo contrário, total respeito, total compaixão. Muitas pessoas que estão em situação de rua, eu atendo pessoas em situação de rua no projeto que eu faço parte, o Desintoxica, justamente muitas pessoas vão pro fundo do poço por desilusões amorosas. Porque a pessoa depositava todo o amor dela, toda a vida dela em outra pessoa. Então, quando ela fica por conta própria, ela não sabe o que fazer da vida, ela não consegue. Então, ela acaba se afundando na bebida, nas drogas, nos vícios. Isso é muito comum, uma coisa muito comum. Né? Claro, a gente termina relacionamentos, isso não é quando a gente termina um relacionamento, por exemplo. Não é a primeira nem a última vez que isso vai acontecer na vida. Isso acontece com todo mundo, de uma forma ou de outra, né? Mas, beleza, a gente fica triste uns dias, mas depois o natural é a gente conseguir superar e tocar a bola pra frente. E não ser tão dependente assim, né, dessas situações, né? Aprender, claro que não tem problema chorar, não tem problema você ficar triste, sentir saudade, né? Mas tenha consciência de que é transitório, é efêmero, né? Estar com fulano, estar com ciclano, é tudo uma questão de prazer sexual, de segurança afetiva. Mas essas coisas não dão uma real segurança, não dão uma real plenitude. É bom ter uma pessoa do lado, é maravilhoso a gente conseguir encontrar uma pessoa bacana, né, que ajude nossa caminhada, que a gente ajude a caminhada dela. Isso é maravilhoso, é divino. Mas a gente não pode depender disso. E as pessoas que, quando a gente depende muito disso, a gente acaba atraindo pessoas erradas. Porque a gente atrai pessoas pelo princípio da codependência. E se você é dependente, você não é autossuficiente, você não vai conseguir transbordar o amor e atrair uma pessoa que também está nessa frequência de transbordamento. Vai ser. Aí entra aquelas situações de oprimido, opressor, o agredido, o agressor, né? Porque as pessoas, elas têm que. Nosso aprendizado, um dos, é desenvolver o poder próprio, o amor próprio. E a partir daí aparecer uma pessoa bacana para caminhar junto, para curtir momentos, beleza, mas a gente não pode depender tanto disso. Por exemplo, eu sou solteiro, né? Eu sou solteiro, já tive muitos relacionamentos, não muitos, não tantos assim, mas já tive relacionamentos, já morei com pessoas, com mulheres, que eu sou muito grato. Não guardo dentro de mim nenhum rancor de nenhum relacionamento passado, mas eu prefiro, no momento da minha vida agora, eu prefiro caminhar sozinho, eu prefiro morar sozinho, né? Não estou fechado a me relacionar, eventualmente acontece, mas não é o foco primário da minha vida, casar, ter filhos, né? Meu propósito de vida está dirigido para uma outra questão, para um outro lugar. Isso é uma coisa pessoal minha. Mas é bom a gente ter um objetivo para nós, para nossa vida, né? E ter algo que nos ancore, né? Por exemplo, quando você faz parte de algum grupo de auxílio, né? Aí entrando falamos da causa do sofrimento, né? O sofrimento vem por esse esquecimento da natureza espiritual. A gente falou que o sofrimento está a serviço de uma causa maior, que é a nossa evolução espiritual. E que se a gente entende isso e decodifica, né, os sinais, a gente consegue atenuar e sair mais facilmente dos sofrimentos, das desilusões, né, das tristezas, das angústias. Porque você sabe o propósito real da sua existência, né? Que não é
uma coisa que é muito importante, o nosso propósito de vida não é casar com fulano ou ciclano, ou se formar em não sei o quê. Todas as situações conspiram para a gente atingir um nível maior de consciência. A gente atingir um grau maior de percepção, de compreensão, né? Enquanto a gente está sofrendo, é porque essa meta não foi atingida ainda, porque ainda a gente está iludido com alguma coisa. É muito importante que a gente entenda disso. A gente não está aqui para casar com ninguém. Claro que isso pode acontecer, pode fazer parte do nosso processo, né? Mas em determinado momento, tudo que a gente constrói nesse mundo, a gente vai ter que abandonar. Então, se a gente tiver consciência disso e treinar para isso desde já, atenua o sofrimento, né? Quando você se envolve em algum grupo de auxílio, de alguma maneira, você está ajudando a produzir felicidade. Porque é muito importante a gente entender que a felicidade é uma coisa que a gente tem que produzir, né? Não é uma coisa que a gente pode esperar que algo ou alguém nos dê. É uma coisa que ela vem do fundo do nosso coração. Então, quando eu coloco o meu amor em movimento, eu estou ajudando a produzir uma bioquímica saudável no corpo. Estou me conectando com seres espirituais mais elevados, mais sutis, né? Eu estou me conectando com frequências mais altas. Isso ajuda no nosso processo, em atenuar o nosso sofrimento aqui na Terra, né? Então, parte do caminho da liberação é produzir amor, gerar contentamento para nós. Nos cuidar, fazer o que a gente gosta. E outras coisas. A questão do karma, tem gente que associa muito com essa questão de vidas passadas, mas não necessariamente é isso. Karma também é, por exemplo, se eu comi uma coisa que me fez mal, eu vou ter a consequência amanhã, né? Então, se cuidar, buscar colocar as coisas dentro do nosso corpo, coisas saudáveis, substâncias saudáveis, buscar me alimentar bem, eu buscar me cuidar, fazer exercício físico, né? O exercício correto, né? Eu buscar estudar, né? Eu buscar fazer coisas que alegrem meu coração. Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de cantar, né? Nesse mundo tão difícil, tão duro, a gente precisa produzir felicidade, precisa produzir alegria. Porque quanto mais pessoas a gente consegue trazer um pouco de alegria, mais a gente está colaborando com a nossa felicidade, com a nossa liberação, né? Não adianta meditar, é uma coisa muito bacana, né? Meditar, se aprofundar em processos meditativos, né? É super recomendado, né? Muito importante. E outras coisas também, a gente pode buscar se cuidar com terapias naturais, fazer massagem, fazer acupuntura, para que a gente não precise tomar remédios lá na frente, que a gente possa prevenir dores. Porque a idade uma hora chega para todo mundo, a gravidade vai nos achatando com o passar dos anos mais e mais, a gravidade empurra para baixo, né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Valorizar nosso corpo enquanto a gente tem ele, buscar ser o mais saudável que a gente puder, né? Ter a mente mais clara que a gente puder. Então buscar formas de nos elucidarmos intelectualmente, consciencialmente. Isso ajuda bastante, né? Então é isso. São pequenas dicas óbvias, mas o óbvio tem que ser dito, tem que ser recontado várias vezes. E o trabalho, o serviço do Integrando Ser tem essa proposta de amenizar o sofrimento do próximo, atenuar, amenizar as dores. Então, tudo que eu faço através dos atendimentos, através dos cursos de shiatsu, através das aulas de Hatha Yoga. Então, busque espiritualidade, busque atividades que vão expandir sua consciência, que vão te trazer uma saúde física mais plena, uma saúde mental mais plena, né? Procura alimentar aquilo que te faz bem, que você sabe que te faz bem, né? E olha para dentro de si e se conheça, né? Entenda o que funciona para você. Porque hoje em dia tem muita coisa sendo oferecida no mercado, mas a gente tem que entender o que realmente funciona pra gente. Às vezes
Não é uma questão de gastar muito, é uma questão simples, né? Por exemplo, uma coisa que me deixa muito feliz é ir no mato, é fazer uma trilha, é tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, é cantar uma música, tocar no violão, é escutar música, escutar músicas que eu gosto, contemplar, eu gosto de sair aqui na frente de casa e contemplar a paisagem, contemplar a floresta, né? Fazer carinho nos meus gatos. Então são coisas simples, né, que a gente pode fazer para buscar aumentar a nossa felicidade e atenuar, amenizar nosso sofrimento. Né? E uma pessoa mais feliz, uma pessoa que se cuida, ela produz mais felicidade, ela é mais útil para o mundo, né? Porque como a gente se trata vai refletir como a gente trata o que está ao nosso redor, né? Como a gente cuida das nossas relações. Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Queria agradecer por estarem junto comigo aqui nesse vídeo. Deixe seus comentários, se tiver alguma inspiração, alguma pergunta, quiser deixar aí nos comentários. Né? Quiser entrar em contato comigo pelos comentários ou pelo Instagram, deve ter o número de telefone na descrição do vídeo, né? O WhatsApp. E colaborem com esse canal para que ele cresça, né? Para que eu possa trazer recursos melhores de audiovisual, para que eu possa estar melhorando cada vez mais as transmissões. E participa das aulas online, a gente tem aulas online de yoga, né? Tem muita coisa boa que eu compartilho, que eu posso compartilhar. E fica aqui a dica, né? Permita-se ser um pouco cuidada, um pouco cuidado. É importante, né? Um grande beijo aí no coração.